Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para gravar esse vídeo. Vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acabei de assistir um vídeo na internet, no Facebook, feito pela doutora Sabrina Weidemann e a doutora Marcela G. Espinha, ambas advogadas, e acredito que sejam especialistas em legislação eleitoral. Falando, nesse vídeo, elas estão falando sobre o voto nulo. Um vídeo muito bem feito, bem explicado, verdadeiro. As questões que elas colocam ali são verdadeiras, estão de acordo com a nossa legislação. Então resolvi fazer o vídeo porque eu tenho percebido que existe um movimento muito forte, grande no país, contra o voto nulo. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou a favor do voto nulo. E vou tentar explicar o porquê. Primeiro eu vou fazer uma breve explanação do que eu penso a respeito dos tipos de votos, dos tipos de eleitores que nós temos no Brasil. Em primeiro lugar, vou falar do eleitor que vai às urnas, comparece às urnas para votar em um candidato. Essa pessoa acredita no seu candidato, por um motivo ou por outro, não importa aí, mas acredita nesse candidato, vai lá no dia da eleição e vota nesse candidato. Vai lá e digita o número do candidato e deposita o seu voto a favor desse candidato. Essa pessoa, de modo geral, é uma pessoa consciente, ativa, que tem fé no que essa pessoa que se candidatou vai fazer em prol da sociedade de um modo geral, município, do estado, do país, não importa. Então, ela acredita nesse candidato e vota nele. Bom, depois temos o cidadão que nem comparece às urnas. É o cidadão que não está preocupado com os rumos da política, não liga para a política, não gosta de política e não está nem aí para a situação que o país passa, porque acontece com os políticos e com a sociedade por causa das escolhas políticas que nós fazemos. Então esse cidadão é o que eu chamo do cidadão alienado, que não se importa com nada. O negócio dele é tomar sua cervejinha com os amigos no boteco da esquina, ir à praia, ver o seu futebol, desde que tenha futebol, e por aí vai, fazer festa, não está preocupado com os rumos da política no país. Em seguida nós temos o cidadão que vota em branco. No meu modo de ver, é um cidadão que está evitando pagar a multa por não votar. Está evitando ter os seus direitos de cidadão serem suspensos porque não compareceu às urnas. Mas também não está muito preocupado com quem vai ser eleito. É como se assinasse um cheque em branco e depositasse lá, ó, tá aqui o meu chequinho, certo? Qualquer um que pegar esse cheque tá ótimo, não importa. Quem for eleito, para mim tanto faz, não tem importância, é tudo a mesma coisa. E tem o cidadão, assim como eu, e várias outras pessoas que pensam como eu penso. Eu percebo isso na minha roda de amigos e inclusive nesse vídeo que as doutoras Sabrina e Marcela postaram existem manifestações de pessoas que pensam como eu penso, certo? Que anulam o seu voto. E a anulação do nosso voto, e eu percebi isso das outras pessoas, é bem consciente. Nós anulamos o voto porque nós não confiamos nos políticos que estão inscritos. Nós não queremos que esses políticos que estão aí sejam eleitos. É uma manifestação
legítima, minha e de outros eleitores, contra os políticos que estão se candidatando, contra a continuidade desses problemas que nós enfrentamos na nossa política, contra esses políticos que estão aí e roubam deslavadamente o nosso dinheiro, contra a perpetuação no poder de famílias de políticos, que são muito fáceis de serem detectadas. É só olhar o nome das famílias e você vai perceber quais são as famílias que vão passando de pai para filho por gerações, como se estivéssemos na época das capitanias hereditárias, certo? Vai passando esse legado, né, político para os membros de suas famílias e se perpetuam no poder, contra os benefícios que os políticos têm para não fazerem nada em prol da sociedade, certo? Como é o caso de políticos se aposentarem recebendo o seu salário de político, mesmo não estando mais na política. Ora, convenhamos, um cargo político é um cargo eletivo, não é um emprego público, é um cargo eletivo. Você se elegeu para tentar melhorar a nossa sociedade. Você vai dispor da sua inteligência e das suas habilidades com a política para tentar melhorar a nossa sociedade, fazer algo pela sociedade. Não é um emprego que você tem carteira assinada, certo? E depois vai receber os benefícios da sua aposentadoria porque você contribuiu para isto. O político não contribui para nada, ele só suga, e não é pouco, todos nós sabemos. Então, esta manifestação do voto nulo é contra esse tipo de situação, contra esse tipo de perpetuação no poder. Nós não queremos. Ora, se mais da metade dos eleitores se manifestarem por anular o seu voto ou anular uma eleição contra os candidatos que estão postulando uma posição na política, seja para que cargo for, do executivo ou do legislativo, nós queremos que o nosso voto seja contado, seja considerado, que seja um voto válido, e que se a maioria das pessoas votarem por anular o seu voto, ou optarem por anular o seu voto, que seja respeitada essa vontade. Anule-se a eleição, convoque-se uma nova eleição com novos candidatos, novas pessoas. Esses que estavam inscritos anteriormente não poderão mais se inscrever, eles já foram simplesmente descartados. A sociedade não os quer mais na política. Convoque-se novas eleições com novos candidatos, certo? É isto que eu defendo, é isto que essas outras pessoas que pensam como eu defendem. Nós precisamos urgentemente de uma mudança na nossa legislação e que a nossa vontade seja efetivamente considerada e contada, válida, certo? Uma outra questão que é importante nas eleições é a questão das próprias urnas eletrônicas. Por que é que o Brasil adotou as urnas eletrônicas e países com uma tradição democrática ainda maior do que a nossa, como é o caso dos Estados Unidos e alguns países da Europa, não adotam o mesmo sistema? Por que esse sistema, se é assim tão bom, não é adotado por esses países? A mim só resta uma alternativa, é a falta de confiança neste sistema.
porque todos nós sabemos que uma urna eletrônica nada mais é do que um computador. E, como todos sabem, o computador, os programas de computadores, eles podem ser alterados, podem ser manipulados de acordo com a vontade de quem os está usando, manipulando, né? No nosso caso, se eu não estiver enganado, quem programa as urnas é o TSE. Mas todos nós sabemos que há uma interdependência, há um certo jogo político entre o poder executivo, entre os partidos, vamos dizer assim, entre os partidos políticos, principalmente o partido que está no poder, com os juízes, né? Então é uma relação um pouco estranha, você que é governante nomear um juiz do Supremo Tribunal Federal, o juiz do Tribunal Superior Eleitoral, né, um ministro. Nesses cargos, você que é do Executivo, você nomeia, e essas pessoas serem 100% independentes. Então é uma situação meio ambígua, uma situação estranha, no meu modo de ver. Como solucionar isso? Não sei. De qualquer forma, se não for, não estou colocando em dúvida a integridade dos ministros, de jeito algum, mas nós sabemos que não são os ministros propriamente dito que vão lá programar as nossas urnas. Quem programa são pessoas que trabalham nos tribunais, que exercem cargos, alguns cargos são comissionados, e essas pessoas têm simpatia por um candidato ou outro, um partido ou outro, e nós sabemos que as pessoas são susceptíveis a certas tentações. Então é muito estranho que alguém programe uma urna eletrônica e que todos sabem que essa programação pode ser manipulada. Então, o motivo que eu falo isso é porque não há confiança nessas urnas. Nós já cansamos de ver na internet vários vídeos de pessoas que mostram como pode ser manipulado um voto numa urna eletrônica. Esta é mais uma questão que eu defendo. Não sou contra a urna eletrônica, eu acho que é um processo avançado e rápido de você resolver além de ser muito mais barato, resolver o problema de uma eleição num país como o nosso. Nós precisamos disso, mas nós temos que ter maior confiança. Então eu defendo, assim como outras pessoas defendem também, que além de você comparecer à sua sessão eleitoral, assinar a presença, receber o comprovante de que você votou, seja feita também a identificação biométrica, como já está sendo feito em algumas cidades no Brasil, mas não em todas. Deveria ser adotado isso, desde o princípio deveria ter sido adotado isso, a identificação biométrica, que não é 100% segura. Aliás, eu acho difícil encontrar algum tipo de identificação que seja 100% segura, mas é mais segura do que o que está acontecendo hoje. Então teria a identificação biométrica e o voto que você coloca lá na sua urna, na sua sessão, seja
impresso. Então nós teríamos a identificação biométrica, dificilmente iria uma pessoa no seu lugar para votar no seu nome, mas teria lá a sua identificação, o voto seria impresso e este voto impresso seria colocado numa urna lacrada, como era antigamente, aí o modelo tanto faz, mas uma urna lacrada com o seu voto depositado. E por amostragem ou por determinação de um partido, pedido de um partido ou de outro, ou determinação de um juiz, que determinadas urnas, um percentual dessas urnas fossem abertos. E aí não cabe dizer, vai ser um percentual numa capital ou no interior. Não, de todas as urnas, um percentual X das urnas vai ter que ser aberto em cada lugar. Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu não sei o número, mas supondo que existam lá, sei lá, 10 mil urnas. Dessas 10 mil urnas, 10%, 1000 urnas seriam feita uma comparação entre o que está registrado lá na urna eletrônica com o voto que está depositado na urna física, para ver se batem. É uma maneira de nós termos um controle um pouco maior sobre aquilo que é decidido numa eleição. Porque como está hoje, ninguém sabe o que de fato aconteceu. Você vai lá e digita o teu número e simplesmente o programinha dentro do computador pode desviar aquele voto para um outro candidato qualquer, um outro número, através de um programa de computador. Todo mundo sabe disso, certo? Então, eu defendo também esta mudança no nosso processo eleitoral. Eu espero que vocês tenham paciência de assistir esse vídeo e, se gostarem, que repliquem para os seus amigos e vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente consegue mudar um pouco a política no Brasil.